Boa noite a todos. Nós vamos tentar nos desligar um pouquinho do mundo lá fora. Daqui para frente, vamos estar focados somente nesses breves minutos que estaremos reunidos em nome de Deus para orarmos em forma de estudo, para falarmos um pouquinho de Evangelho, estudando o teor, o conteúdo das palavras. Que essas frases que perduraram por séculos e séculos possam calar fundo no nosso coração na noite de hoje e que possamos sair daqui renovados e fortalecidos na nossa fé, com o nosso intelecto mais aprimorado ao desvendar outras faces que não conseguimos descobrir das leituras do Evangelho. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, que guie também a todos os nossos irmãos que nessa noite não puderam comparecer a esta casa, que onde estiverem recebam todo o nosso afeto, nosso carinho, nosso respeito e toda a luz que irradia dessa casa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 114, então, do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E o tema da noite de hoje é Novos Atenienses. Vamos tentar entender esse título, Novos Atenienses. Vamos tentar descobrir. Novos, não precisa nem explicar, a gente sabe o que é. Atenienses que moravam em Atenas, que é a Grécia, seriam gentios, novos gentios. Tem alguma coisa a ver? Tem. Então, novos gentios. Por que novos gentios? Por que novos atenienses? Porque alguma coisa os fez renovar. Será que é boa nova? É um chute. Estamos fazendo um chute aqui a partir do título que está no capítulo 114. Essa fala está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 32. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Jesus, caprichou, hein? Caprichou hoje. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Até hoje, né? Até hoje, quando se fala uma reencarnação, uns aceitam, outros escarnecem. Vou querer saber mais. O outro mais. Será que é isso? Uns escarneceram, sim, né? Acharam absurdo. E outros queriam continuar. Acredito que seja isso. Vamos ver primeiro Emmanuel para a gente não errar muito. Hoje a gente vai ter que ir para o Emmanuel. Hoje vamos para Emmanuel primeiro para errar menos. Né? O contacto de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Então, logicamente. Tribunal de Justiça, conselho. Desempenhava um papel importante na política e em assuntos religiosos. Funcionava a céu aberto. Será que ele está se referindo aqui quando o Paulo foi pregar na Grécia? Só que ele pregou na praça pública, não foi bem aceito, ele levava para o Herói. E lá foi pior ainda.
Não é Paulo que dizia que preferia ser apedrejado do que ser tratado como foi tratado lá na Grécia? Pois é. O que a gente denota dessa passagem? Não sei se vocês leram o livro Paulo Estevam, mas pelo que eu lembro dessa passagem, a Grécia, ela tinha uma fama de ter muitos sábios, de pessoas muito cultas, refinadas. E uma das coisas que acontecem, que é bem comum, é que quando o indivíduo, em qualquer lugar do mundo, ele se exalta intelectualmente, ele se perde um pouco moralmente. Todos? Não, lógico que não. Mas na grande maioria, sim. E como que acontece isso? Porque é aquele negócio da balança, que a gente sempre fala aqui. Nós estamos alicerçados em duas bases, a base intelectual e a base moral. Se a base moral ela não está suficientemente desenvolvida e a base intelectual ela explode para cima, né? O que acontece? O orgulho, que ainda não foi tratado, a vaidade, que ainda não foi tratada, ela faz com que o indivíduo se perca nessa arrogância, se acha superior. Aliás, na questão superioridade, o passado nosso denota isso desde o Egito Antigo. Se pegar lá atrás, onde haviam lá os reis, os faraós, a corte, os sacerdotes, era outro nível. E a ralé, o povo, era o quê? A parte mais simples, aquela que era geralmente utilizada, massa de manobra, mão de obra escrava, por aí vai. Então, olha que dois ângulos diferentes da história. Uns na opulência e na sabedoria da época, né? Outros na obscuridade, na ignorância, na escravidão, na servidão. Uns aprendem na marra a tal da humildade e outros exercem através das suas predisposições a sua arrogância, a sua intolerância, a sua discriminação. O que está errado nessa história? O que está errado nessa história toda? Eu ouso hoje dizer que nada está errado. Mas como não? Olha só, uns com tanto e outros com quase nada, tão pouco. Como que se explica isso? A partir do momento que nós entendemos que nós reencarnamos, volta e meia nós estamos aqui numa posição ou noutra, estagiando nessas posições, a gente vai, logicamente, aprender com o que ela nos oferece. Seja na sabedoria, seja na ignorância, seja na opulência, seja na pobreza extrema. Aprende-se em qualquer um dos lugares. E quando se inverte os papéis, aqueles que são pobres, são escravizados, depauperados, todo tipo de servidão, reencarnam na nobreza. O que eles fazem? Tem gravados no seu psiquismo o quê? Vingança. Vingança. E por que eles fazem as mesmas maldades? Por sentimento de vingança. Aqui parece que é enraizado. É aquele negócio, na história nossa, na história da nossa humanidade, foi assim. Uma hora você está em cima, outra hora embaixo.
e aqui você é o vingador, aqui você é vingado. Então, esse loop foi constante por muito tempo, até que iniciasse uma nova fase com a boa nova, a fase da misericórdia, do perdão. Sem isso, nós estaríamos ainda nesse ir e vir de vingar-se e quando está na posição superior, massacra o outro e vice-versa. Por quê? Porque a gente não teria trabalhado o nosso eu interior. Quem fez esse maior trabalho do eu interior? Foi o cristianismo. Foi o cristianismo. Tira o cristianismo fora da história. Vamos pegar ali, ano 10 antes de Cristo. Tá? 10 antes de Cristo. Qual que era o modelo religioso da época? O judaísmo. Não foi ele que bateu de frente com a nova doutrina do Cristo? Aliás, o Cristo não foi condenado justamente por causa desse entrechoque de ideias que aconteceu, que houve? Por que isso foi necessário? Justamente para mudarmos o rumo da nossa história. Se não fosse o advento do Cristo, não sei, o mundo estaria ainda, eu acho que na era medieval. Ainda estaríamos guerreando ali. E com espadas, com lanças, com flechas, e por que não com a tecnologia que a gente tem hoje? Porque se nós tivéssemos essa tecnologia, nessas condições morais, a gente já se exterminaria, todo mundo. Olha no comecinho da Bíblia, está lá escrito, nas primeiras páginas, um povo guerreando outro, e tem lá, passai a fio de espada a todos os seus inimigos, não deixai nada vivo, nada que respire vivo, ou coisa assim, estou falando das minhas palavras, eu não lembro o texto correto, mas animais, crianças, idosos, tudo era para matar. Isso quem estava dizendo é o texto bíblico. Imagina se nós estivéssemos em guerra aqui hoje com os outros nossos países aqui, irmãos, e imperasse isso. Pensa bem. Não existiríamos. Então tudo está certo. Tudo está certo. E a gente muda de lugar. Ora está aqui, ora está ali. E uma das coisas que eu sempre pensei, penso e acho que estou certo, embora não possa cravar, é que há um intercâmbio entre a América e o Oriente Médio. Como assim? Muitos reencarnam no Oriente Médio, desencarnam lá e reencarnam na América, desencarnam na América e reencarnam no Oriente Médio. Por quê? De um lado para o outro. Você saberia dizer por quê? Para acabar com esse negócio de discriminação. Porque quem nasce no Oriente Médio, quem vive direto lá, tem um ódio, não gratuito, mas um ódio pelo Ocidente. E também há uma certa animosidade, uma boa animosidade dos ocidentais para com os orientais. E há necessidade de se renascer de um lado ou do outro. Ah, mas o que isso vai vogar? Você aprende a gostar, a amar aquela terra, aquele povo. Você vai ter uma cultura, uma hora ocidental, uma hora oriental. Isso vai formando o seu arcabouço.
E aí, quando a razão bate na sua consciência, de que lado que você fica? Não tem nada. Só há a experiência quando você vivencia as duas fases, os dois opostos. Pobreza, riqueza. Beleza, feiura. Saúde, doença. Nós vamos experienciar e experienciamos em todas essas etapas. E isso tudo para que nós nos despojemos das nossas máculas. Se tivéssemos uma vida bem centrada, uma vida bem monótona, bem pacata, essas arestas que a gente acumula no nosso ser não seriam demovidas de jeito nenhum. Então é necessário esse entrechoque de realidades. Vamos seguir aqui um pouquinho. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões na cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia então por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial dos seus nomes inesquecíveis. Lógico, vocês lembram que ele fez uma pregação das mais belas, das mais sábias, das mais inspiradas lá em Atenas. Mas o que aconteceu? Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Aí pegou pesado com eles. Aí desandou. E hoje em dia, quando a gente fala também de reencarnação, dá uma desandada com a moçada, né? Uma desandada. Povo doido, né? Maluco. Fala-se assim, nossa, ninguém voltou do mundo dos mortos para... Isso é o que eles mais falam. Ninguém voltou, né? Aí eu nem explico nada. Também não. Não ouve. Fala, sai dessa, não é tempo. Já ouvi esse negócio também. Esse espírito não existe, não. Mas é aquela ideia que é comprada e não é raciocinada. Te oferece uma coisa, é isso, é a tal da paixão. Não tem muita diferença da paixão religiosa para a paixão esportiva, não. Porque nos dois casos, o que se quer? Que o seu time ganhe. Sempre. E mesmo que o seu time seja mais fraco, você torce para que seu time ganhe. Ou seja, mesmo que os seus argumentos sejam fracos, ou sejam pobres, mesmo assim você ainda está ali ponderando sobre eles. E isso tem muito a ver com também a vaidade. Você não quer se diminuir perante ao outro na religião que você abraça. Mas é qualquer uma. Não é questão de ser protestante, de ser católico, de ser adventista, de ser testemunho de Jeová, de ser bandista, de ser candomblessista. A questão não está na religião, a questão está no ser humano. Então o que falta? Eu ainda falo que o que falta no mundo é evangelho. É evangelho, é divulgação do cristianismo.
ele infelizmente, por um lado, ele foi guardado, preservado pela religião católica durante tantos e tantos séculos, depois ainda pela Reforma Protestante, mas o conteúdo não esteve aberto para todo mundo. Durante muitos e muitos séculos era privilégio somente da classe mais abastada. Então a classe, como dizer, a ralé, né? O povão, eram migalhas. Então, nos dias de hoje isso mudou? Vocês acham que mudou essa situação? Ou ainda perceberam? Eu creio que dá uma melhoradinha boa, sabe? Não, ainda não. A verdade do Cristo, a igreja do caminho, mesmo como ela foi no início, no primeiro século, ela realmente não foi vivenciada. Foi por poucos, foi vivenciada por pouquíssimos. A grande maioria não pegou a sua essência. Talvez nós estejamos imbuídos hoje nesse resgate, longe de sermos aqueles avatares, né, do cristianismo, mas pelo menos hoje nós estamos mais predispostos a levar uma visão mais clara, mais nítida, mais amorosa, mais coerente da religiosidade. Lógico, seguindo a veia doutrinária espírita. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. Se a gente se lembrar do jeito que Paulo era, das suas características emocionais, eu acho que deve ter doído demais para ele. Doeu demais, porque ele era orgulhoso. Ele é. Porque, olha, uma coisa é fato. A natureza não dá salto. De Saulo para Paulo foi um grande salto, mas não movimenta tudo, não. Ele usou, lógico, os seus atributos nessa transformação e foi, assim, personagem-chave da história cristã. De longe. Porém, aquele orgulho, aquela vaidade de Paulo, ela foi amainada a golpe de chicotes, pedradas e desprezo. E muito desprezo. Desprezo até pela família, né? Começou por aí, né? Começou sutilmente pela irmã e pelo pai. O pai dele chegou e nem falou ainda. Foi tudo ali fora mesmo. Né? Aquele desprezo, aquela irmã também, né? Mas era dessa forma que ele agia. Ele agia dessa forma. Olha, deixa eu trocar nada, né? É o jargão. Hoje eu estava relendo, estou relendo pela quinta vez o Paulo Estevam, e hoje foi aquela cena que eu estava da morte de Estevão. Foi a hora que Abigail chega, reconhece o irmão, e a mudança dele ali junto dela, você vê o que o orgulho faz. O que o orgulho faz? Tá, foi uma tragédia aquilo lá. Pensa bem, uma tragédia. Mas como que ele endureceu o seu espírito ali? Tem um fato bem interessante. Ele cogitava por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele. Não sei se vocês estão lembrados
Porque ele perguntou a Deus, né? Interiormente, né? No seu íntimo. Por que Deus tinha deixado que isso acontecesse com ele, essa armação, esse imbróglio todo? Exato. Foi para esmaecer. Outra coisa que depois que você vai relendo livros com mais calma, você vai vendo alguns detalhes. Quando Estevão está sendo apedrejado ali, já começando a agonia, ele começa a ver o plano espiritual e vê Jesus. E tem uma parte que Jesus olha para Saulo, né? Olha para Saulo, fala, o que você está pensando assim? O que você está fazendo? Reprovando a atitude dele, né? Mas fica calado, não se manifesta, mas só com olhar ele pensa assim, o que você está fazendo, rapaz? Você vê que numa situação dessa, gravíssima como essa, nem mesmo assim o livre-arbítrio da gente é tolhido. Jesus só olhou, mas falou, o que você está fazendo? Não seria muito mais belo, entre aspas, não seria muito mais belo se chegasse assim, vai acontecer a lapidação de Estevão, aí surge Jesus, materializa na frente de todos e ordena para que aquilo ali seja encerrado e ele seja solto. Não seria muito mais assim dramático, muito mais cinematográfico? Cinematográfico, sim. Já pensou? Mas se não acontecesse tudo isso, nada acontecia, né? Pois é, mas aí está. Aí que a gente vê aonde estão os nossos méritos. Se tal acontecesse, seria logicamente um sonho, né? O Saulo não teria mérito nenhum no perdão que seria dado. Nada mudaria. A palavra certa é nada mudaria. Eu acho que a bajulação, a arrogância só ia mudar a sua face, mas ela não ia assumir. Mesmo que aceitasse o Cristo ali, ele só mudaria a chavinha, mas todos os seus atributos negativos se manteriam ali bem relevantes dentro de si. Eu já vi um pedacinho de uma palestra de Tarot falando quando Jesus citou, né, Paulo como vaso escolhido. Aí ele falou assim: cuidado para não falar que você é um vaso escolhido, porque você pega o barro, você bate com o barro, você amassa o barro, você tritura o barro, você deixou ele molinho ali, vai para o forno, mais descansado. Ele foi o vaso escolhido, foi triturado, para depois surgir. Então, se falar que a gente é o vaso escolhido, você pode bem para trás, você fala, opa, elogio isso não. Eu acho que isso é uma característica do nosso planeta, sabe? Às vezes eu penso, será que isso teria que ser assim com todo mundo? Sabe? Eu penso assim, por que teria que ser assim com todo mundo? Olha, todos os apóstolos, na exceção do João, né? Foi um massacre. Aí você pega outros, os profetas, foi tudo lapidado, foi tudo trucidado. Vieram com uma missão do alto e foram ignorados, foram martirizados. E quando alguns personagens mudam a história do mal que faziam para o bem, que vão iniciar a trajetória, só tem obstáculos, desditas, dores, sofrimentos. A gente pega, por exemplo, o Públio Lentulus, mesmo, há 2000 anos, né? Era que senador romano, orgulhoso, cheio da grana, né? E olha o que aconteceu com ele, tá? A gente sabe a história. Depois renasce como que? Grego, né? Um escravo grego, lógico, um cabedal de conhecimento, ele era professor, porque a gente não perde, aquilo que a gente adquiriu a gente não perde, então ele manteve
o seu nível intelectual alto, porém agora ele era destituído daquilo que ele tinha no passado. Morreu como escravo. Preciso reler o livro, não lembro. Ele morreu. Foi flechado, não foi? Flechado? Uma coisa assim? Nas arenas? Eu não lembro mais. A história, né? Acho que foi nas arenas. Então, olha só. Para quem que assistia o martírio, foi para lá. Então a gente pensa assim, poxa, tem que ser assim? Será que tudo na Terra tem que ser assim? E em quantas outras encarnações também que ele teve dificuldades extremas, né? E outros personagens que agora não vou recordar para a gente falar, mas, por exemplo, os mais conhecidos, o Judas Iscariotes. A gente não sabe a sequência reencarnatória, a gente sabe que até Joana d'Arc ali, como que Joana d'Arc morreu, né? Não é só a questão de como que morreu, é o quanto que sofreu. A gente pega, por exemplo, no livro Renúncia, pega Alcione, um espírito iluminado, já passou por tantas e tantas etapas aqui no plano Terra, já não precisava passar por aqui mais, volta na Idade Média e sofre o que sofreu. Foi alertada, né? Então, mas será que estamos todos nós fadados a isso? Será que é o nosso destino? Será que o karma nosso é tão grande que ele traz lá do passado, todos nós, toda a humanidade que traz esse karma, para ter que chegar na hora da grande mudança, seu batismo vai ser a ferro e fogo. Será? Eu não consigo enxergar dessa forma, mas eu fico assim numa sinuca, porque o nosso planeta é de provas, de expiações. Isso aqui é um lugar de espírito ruim. Nós é ruim. Falando português, nós é ruim. Então, será que estamos fadados a isso? Eu acho que está na hora de mudar o rumo da história. A história nossa já está muito chapiscada de sangue e de dor. Temos que entrar numa nova fase. Temos que despertar. Temos que parar com isso. De querer o mal do outro, de querer a vingança, o olho por olho, dente por dente. A lei de misericórdia tem que imperar, tem que prevalecer para que essa marcha sangrenta ela seja encerrada na nossa história. Olha só, a gente viu, por exemplo, em alguns livros, agora não vou citar, A Vida em Outros Planetas, aqui do Sistema Solar mesmo, em que a desencarnação ela se dá quase que assim, espontânea. Não tem esse choque de realidades como aqui no nosso plano Terra. É uma coisa esperada, é uma coisa que não traz tristeza, é conhecida. Tanto a encarnação quanto a reencarnação não tem esses choques de realidade como tem aqui no nosso planeta Terra. Então eu creio que à medida que nós formos evoluindo, nós vamos nos livrando dessa coisa densa que nós mesmos criamos aqui. Esse umbral que não desvanece nunca, que a gente carrega, essa nuvenzinha que paira sobre nós. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades no assunto em que se especializaram. Contudo,
ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Nos dias atuais, é a mesma coisa que acontece com a gente, né? Já pensou se fosse passado esse nosso estudo fosse passado na Rede Globo? Pensou? O Brasil inteiro ouvindo a gente falar sobre esse ponto de vista, como que todos reagiriam? Não precisa ser, né? Eu evito muito de falar de coisas que eu acredito que pessoas não estão falando isso, né? Às vezes um assunto trivial eu fico na minha, porque... Mas o que mais direciona as pessoas para a doutrina espírita chama-se dor, né? Dor e perda, né? Sim. Aí na hora que a corda aperta, vem todo mundo aqui, meu filho que se foi, eu queria receber algumas notícias, como é que está do lado de lá. Mas quando está tudo bem, uma coisa... O problema é você falar sem conhecer. Fala sem conhecer. Se bem que hoje em dia a doutrina espírita está bem divulgada, ela está muito bem espalhada. Se não me engano, tem uns 7 milhões de espíritas convictos e parece que 30 milhões de simpatizantes. É um número considerável. O Jorge Alahá, ele trabalha nesse IBGE. Isso, no IBGE. E ele já falou mais ou menos isso, que a quantidade de espíritas e simpatizantes pelo censo dele foi uma coisa fabulosa. Porque o nosso país ele é espiritualista. Né? O país é espiritualista. Então, normalmente vai se migrando de uma religião para outra, de acordo com que a nossa inteligência, a nossa razão vai se projetando. A gente vai sempre querer saber mais. Então, as religiões geralmente têm o seu limite de compreensão. Chega num ponto e fala, daqui para lá não tem resposta. E o Espiritismo, ele tem o condão do que? De tudo ter uma explicação lógica. O principal, essa explicação que o Espiritismo tem é por lógica. Não é nada de ficar viajando. Não é achismo, não. Não é achismo, não é devagar. É lógica. E o Espiritismo está de mãos dadas com a ciência e a filosofia. Então, são um tripé ali que é fundamental para que possa estar alicerçado tudo isso aqui. Vamos para o próximo capítulo? Capítulo 115. O título dele, esse é fácil. A porta. Porta estreita. A porta. Né? Mineiro falando, é a porta. É a porta. Porta. Literalmente falando, a porta é o quê? O limiar de um lugar para o outro. A passagem, aquilo que está ali dividindo um local do outro. Pode estar aberto. É interessante, né, que a porta ela está segura num portal. E esse portal também é chamado de umbral. Umbral da porta. Quer dizer, olha você ver como que fica legal, né? Um portal com a porta que dá sentido a um lugar para outro. Sim. E o portal quer dizer umbral. Mas esse umbral é um umbral de porta. Um local de passagem. Lugar de passagem. Um local de passagem. Isso. Então, para você passar de um lugar para o outro, você tem que passar pela porta. Pela porta.
Então, a gente se encontra no umbral. O que for na frente faz as benfeitorias, já faz a churrasqueira, né? já faz um carro no chão, dá uma terraplanada lá, um laguinho, planta uma graminha. Né? Na hora que a gente for já está melhorzinho. Se o umbral ele era o que é, porque a criação mental dos homens, isso denota que nós estamos pensando ainda muito mal e agindo muito mal. À medida que nós vamos evoluindo, logicamente tudo isso é mudando, inclusive o plano espiritual. O nosso mundo é um organismo vivo que está constantemente se modificando. E o plano espiritual faz parte disso. Bom, voltando à questão do umbral, é justamente o que você falou. Nós estamos numa dimensão, num plano, que quando nós desencarnamos, vamos ter que passar pela porta, que é o umbral, para chegar no outro cômodo. Só que esse umbral é meio grandinho, é uma porta grande, né? É uma porta grande. Você pode passar, né? O problema é ficar lá. Passar Mas ó, as leis que regem a gente são perfeitíssimas. E a gente não precisa de juiz para nos mandar, você vai para o umbral, você vai para as trevas mesmo, você vai lá para o céu, você vai para o lugar mais ou menos, você fica aqui no plano material mesmo. Não existe esse lugar. Tanto é que como que isso funciona? Bom, a gente perde esse corpo físico, mas continua o nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual, ele é o quê? É matéria, uma matéria etérea, mas ela é totalmente plasmável, ela é moldável. E ela tem uma plasticidade tão grande que ela ganha densidade. Ela ganha densidade e isso muda o seu peso molecular. Então, de acordo com aquilo que o espírito impregna nesse corpo físico, dá-lhe um peso molecular, dá-lhe uma sintonia, que nós chamamos aqui de sintonia, né? Vibratória. E essa sintonia vai nos reportar a uma dimensão espiritual condizente. Então, vamos supor que, faz de conta, uma teoria aqui, de 10 em 10, tá? De 0 a 10 você fica numa camada, de 11 a 20 você fica em outra camada, de 21 a 30 em outra camada. Faz de conta que isso é um peso. Então, quando você desencarna, logicamente, de acordo com as suas ações, com todo o seu currículo, toda a sua bondade que você fez, ou toda a sua maldade, ou toda a sua inércia, você vai imprimir um peso no seu perispírito. Então, quando você desencarna, logicamente você vai para uma dimensão que se adequa àquele peso. A grande maioria fica onde? Qual a dimensão? Aqui. Aqui. Porque estão materializados demais. Tão materializados que confundem. Tão materializados que ainda conseguem materializar-se, tornar-se visíveis ou influenciar largamente os outros. É tão difícil, é tão complexo. Numa reunião mediúnica, por exemplo, um médium recebeu um espírito de alta envergadura, porque o nível é tão alto que a gente não consegue alcançar. Mas quando é um mediano, chegou, às vezes arrepia. Às vezes os pensamentos se confundem. Às vezes você para e pensa, mas por que eu estou pensando isso? As ideias se confundem, porque a sintonia está tão afinada que a gente passa a ser guiado por eles. Então, aonde está o nosso coração?
aí estaremos nós. Então, se o nosso coração estiver elevado, pensamentos, atitudes, etc., o nosso nível vibratório vai subir. E quem vão ser os nossos parceiros? Os espíritos, nessa condição. Mas, se em detrimento disso, nós vamos lá espoliar o próximo, roubar mesmo, deixar na sarjeta, usar de artimanhas, etc. Tudo que é ruim, o que vai fazer? Com que nós nos sintonizemos com espíritos idênticos. Aí o que acontece? A gente desencarna, vai para o mundo espiritual, vê a bobagem que fez e fala assim: eu preciso de uma nova chance. Encarnar. É dada uma nova chance. Com quem que a gente vai reencarnar? Com aqueles caras lá que nós sintonizamos. Aí volta todo mundo junto. Fala, vamos. Essa moçada aqui vai tudo voltar. E você volta no núcleo onde todos têm os mesmos defeitos que você. Lógico, com exceções, é lógico. Mas a grande maioria dos que vai conviver junto estão assim, bem sintonizados. Aí a gente começa a reclamar. Reclama do filho, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do pai, reclama da mãe. Por quê? São todos iguais. É o mundo que a gente tem que viver. Exatamente. Com a diferença de que os espíritos mais elevados podem renascer junto aos menos elevados, em missão. Para dar aquela parada de arestas, né? Tirando esse caso, a grande maioria é por sintonia, identidade vibratória mesmo. E o que acontece? Às vezes a gente deixa no meio do caminho aquelas pessoas que são mais caras, as pessoas que mais amamos, que mais nos amam, porque eles já foram lá para cima, lá para frente, e a gente fica aqui, tipo o livro Renúncia. Ela acendeu o voo, ele ficou preso nas regiões. Sírios, né? Estava em Sírios. Longe. É mais longe do que no Nordeste. É bem mais longe. Você está falando de núcleo, no capítulo 117, você já viu? Não Em vi. família. Eu já vi uma lida aqui, é tudo isso que você está falando nessa hora. Né? Capítulo 117. Tudo interligado, né? É. Então, quantas vezes a gente passou por essas portas, hein? Quantas vezes fomos carregados por essas portas? Nada não basta. Está na hora de a gente ter aquela consciência mais de quem nós somos, o que temos que fazer, como temos que agir, como temos que comportar e qual é o trabalho a ser feito pelo Evangelho, pelo próximo. A gente vai mudar o mundo? Não vai. Mas todos juntos mudam. Então você contamina um, contamina outro, você irradia. E aí tudo vai se modificando. Mas se você ficar paradinho esperando as benesses celestiais, como eles respeitam o nosso livre-arbítrio, quer dizer que se você ficar na inércia, vai ficar um bom tempo na inércia. É um bom tempo mesmo. Vamos ver então. Eu nem falei o texto, né? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Está no sentido figurado. Eu sou a porta, porque quem vai passar? As ovelhas. Quem são as ovelhas? Os mansos e os humildes. É uma figura de linguagem. Então, quem for manso e humilde, quem realmente estiver cristianizado, vai passar por essa porta, que é a porta do Cristo. Seria um mundo mais equilibrado, um mundo mais celestial, um mundo mais justo.
Mas você tem que fazer essa transição. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O maior trabalho nosso não é passar pela porta, é nos tornar ovelhas. Estou falando não só do dele. Nós não somos dóceis, mansos. Mas eu acho que já deixamos de ser lobo também. Um lobo domesticado. Um cãozinho. Um cãozinho. Vamos lá. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. Não basta não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura. Isso não basta, então. Opa. O que está faltando? Não basta você ser manso e humilde para atingir o reino divino. O reino divino, a gente já sabe que o reino divino é o reino dos céus dentro de nós. É esse estado de espírito. Não basta ser só manso e humilde, calmo, tranquilo, etc. Eu arrisco dizer que você tem que ser ativo, trabalhador. Você ser um co-criador. Esse é o nosso destino. Então não tem como você ser apenas manso e humilde e já ter todos os atributos necessários para viver, né, nesse reino divino. Mas quem que nos julga? Volta a falar, quem nos julga? A nossa consciência. Adquire essa mansidão e esse estado de ternura. Eu sou bom, sou tranquilo. Vai faltar uma coisa. Ação. Em todos os aspectos, né? Evolução intelectual, evolução no trato social, das convivências humanas. Tem muita coisa para aprender. Não é só ser bonzinho e manso. Esse eu acho que é um passo importante. Só de você deixar de fazer o mal é um grande avanço, mas não é o céu, não. É necessário que a ovelha reconheça a porta da É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Ou seja, aqui está se referindo que a gente ainda tem os nossos atributos inferiores. Foi isso mesmo que eu entendi? É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Porque esse eclodirem é que esses apelos de ordem inferior podem vir, porque não foi. As margens do caminho que a gente está traçando, né? E vem mesmo. É isso mesmo, né? Eclodir é isso mesmo, vir à tona. Por que é importante nós estarmos reencarnados nesse planeta de provas e expiações? Porque é nas provas que a gente demonstra quem a gente é. Porque bonzinho, todos nós somos. Quem aqui rouba? Quem aqui mata? Quem aqui desdenha? Assim, quem discrimina? Temos bons atributos. Beleza, é o suficiente. Na hora da prova que nós demonstramos quem nós somos. Na hora da prova. Na hora que você está fora da sua zona de conforto. Na hora que você é testado. Aí a gente vê quem nós somos. Por
por isso a necessidade da reencarnação, né? Porque às vezes lá em cima a gente é bonzinho, tá tudo bem, tudo ajudado, tá todo mundo legal, bom, agora vai lá. A maioria dos que vêm para cá falem, né? Eles vêm a falir. Por quê? Realmente a imposição que a matéria dá sobre o espírito é grande. Os hormônios que carrega o nosso corpo são violentos. Você não saber lidar com isso, você tem que pôr a sua condição moral acima da sua própria condição orgânica. É complicado. Falando disso, me veio uma outra coisa. Acho que não estou fugindo do assunto por causa disso aí que surgiu. Paulo, ele se refez nessa encarnação. Ótimo. Maria de Madrugada, isso aí eu vi com palestra de não sei quem, ou eu vi em algum lugar. Que Maria de Madrugada, ela fez mais, entre aspas, vantagem, porque os erros de Maria de Madrugada eram puramente de ordem sexual, que é uma energia gritante que todos nós temos, é forte, e ela se desvencilhou disso nessa encarnação que ela vivenciou, né? Que ela foi aquela prostituta. A gente fala que ela nem foi prostituta, mas ela vivia ali cercada de homens e aquele mundo de obsessores, não é? Então ela se refez disso numa encarnação, que é uma parte muito difícil, que é a parte sexual de uma pessoa. Não estou falando bobagem, mas eu acho que não. Eu já vi alguém falar isso, eu já li sobre isso. As literaturas, elas cada uma fala alguma coisa diferente dela. Mas assim, pelo que a gente já viu, já filtrou, isso não é, faz todo sentido. Faz todo sentido, porque ela mudou a sua postura. Por amor, mas um outro tipo de amor. Foi uma mudança tão grande que Jesus se manifestou a ela em primeiro lugar. Foi para a mãe, foi para Pedro, João, foi para ela. Então você vê que a mudança foi radical. Não tem obras assim que a gente possa respaldar para saber mais a fundo sobre tudo que se passou com ela. Tem alguns livros que são historiados. E historiado, eles aumentam demais. Mas qual é essa de Paulo sobre ela? Tem do Jorge Alencar Com a Sara. Foi um seminário. Seminário Foram sobre 4 horas, né, de seminário, só falando de uma coisa bacana. Ele com a mulher, o Jorge Alencar. Ela e a Sara falando só sobre a Foi Maria um de Madrugada. espetáculo, assim. Então eu volto àquela questão, como é que ela morreu? Ela morreu? Leprosa. Lepra. Pois é, olha que fim que teve. Pois é. Mas eu acho que isso é achismo meu, que esses grandes mártires, eles aproveitam a encarnação e falam, eu quero pagar o resto. Vamos ver, já paguei alguma coisa, põe o resto da conta aí e quer se livrar de algumas pendências pretéritas. Só pode ser, porque não justifica tamanho sofrimento. É porque a limpeza do espírito. Peraí. A gente leva muito assim, respostas simples para coisas complexas. Uma coisa bem contemporânea. Divaldo Pereira Franco. Quantos anos que ele tem? 97. O que está acontecendo com ele? Câncer da bexiga. O que vai fazer? Radioterapia. E quimioterapia. 97 anos.
fim de carreira. Podia ter uma passagem mais suave. Para quê? Judia, você sabe o que é judia? Mas é verdade. Para quê? Mas são perguntas que não têm resposta. Para quê? Tem resposta? Não tem. Não é? O próprio Chico, olha tudo que ele fez. Olha como que ele morreu. E ele já tinha de um, né? Ele já tinha de um. É, foi morte natural. Eu sei que foi morte natural. Mas o que ó que precisa disso. Estou revoltado? Falei? Não, não estou revoltado. Estou apenas ponderando. Por que tudo isso? E é uma pergunta que você nunca vai achar resposta. Poder chegar lá assim, perguntar alguém. Então, a única justificativa é o seguinte: nós somos espíritos altamente endividados. E a oportunidade de estar reencarnado aqui, está acabando o tempo. Você tem isso de dívida, de pendência, de coisa para você. Não quer aproveitar o embalo já. Acho que isso é dado para quem aguenta o tranco, né? Ah, com certeza. Não, a gente endivida mais ainda, porque. Com a gente, os espíritos mesmo falam assim, advogados, vão dar conta. E não foi o caso de Maria de Magdala, de Paulo. Poxa, ela saiu da onde que ela estava, foi andando. Foi. Naquela condição, foi andando para encontrar com o João e Maria. Morre na praia, né? Pois é. Mas é uma história maravilhosa. Quando você tiver a oportunidade, cata lá no YouTube, Jorge Arrá, Sandra, Seminário de Maria de Magdala. Ó, eu peguei para assistir na Netflix a série lá de Maria de Magdala. Eu não passei do primeiro capítulo. Não aguentei também não, assisti. No primeiro capítulo, não. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Ah, não, daqui. Eu sou mais do Jorge Arrá, Ah. Tem certas, a gente tem que dar uma escolhida no que a gente. Ali não. Tá, a vida dela foi um mar de rosas, não foi uma perfeição, não foi, mas aquilo lá também não foi. Tá? A cara é aquilo aí, criação humana. Não perca teu tempo. Não perca teu tempo. Primeiro capítulo era estuprado, só para você ter uma ideia. Então já acabou. Acabou. Não dá para assistir. Quem faz o meu jeito? Aí eu parei, falei, não, de jeito nenhum. Bom, vamos lá. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível. Ele guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Foi isso que eu li agora há pouco, né? Daí concluímos que a cordura? É tecido. Cordura? Tipo de um tecido. Cordeiro. Nossa, nunca ouvi essa palavra. Gordura não é tecido? É gordura? É. Eu acho que é lá ser humano. Deixa eu ver. Cordeiro, cordata. Eu acho. Mas nunca ouvi essa palavra. Cordura, esse negócio. Cordura. Não, acho que gordura é Eu sei. O que é cordura? Cordura é o nome comercial de um tecido desenvolvido pela empresa, tal, com fios de alta tenacidade. Eu pensei que era muito parecido com nylon. Acho que nesse sentido aqui é disso. Daí concluímos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas. Entendeu?
em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Isso aqui fala de uma forma metafórica muito bem o que acontece com a gente. Quantos se desviam da estrada segura e se perdem no caminho de... Eu acho que um dos maiores desvios de conduta é a área sexual. Mas não só isso. Há os desvios de conduta com relação à embriaguez do espírito. O que quer dizer isso? O indivíduo não consegue mais se manter sóbrio para a vida. Ele tem que usar o que? De artifícios para poder ficar tudo numa boa. Usa droga, usa bebida, usa todos os artifícios. O próprio sexo é um artifício. Usa ele como se fosse o quê? Para entrar no estado mesmo temporário de êxtase. Ali do céu, né? Temporário, bem temporário. Um estado de espírito assim, bem curto, de espaço-tempo bem curto. Então tem que estar sempre vivenciando os prazeres, tem que estar vivenciando as drogas ou as bebidas, ou então estar dormindo. Olha só, o que é profícuo nisso aí? O que é salutar? O que é construtivo? Nada. Você se perde nos instintos. Perde tempo. Você fica se inebriando, se enganando. Pensa bem, vamos analisar. Eu tenho bastante tempo para filosofar. O que acontece se eu passo a minha encarnação inteira, minha vida inteira, me enganando, assim, procurando tudo que é passageiro, tudo que é fugaz, para inebriar meus sentidos. Seja ele assim, tenho dinheiro, bastante dinheiro, então viaja para lá, viaja para cá, gasta aqui, gasta acolá. Estou inebriando os sentidos, não é? Estou vivendo dos prazeres que o mundo está me oferecendo, gastronômicos, turísticos. O que mais? Conforto, facilidades, e estou me desligando do que realmente é importante no mundo, contato humano, estar aprendendo a cada dia com um semelhante. Olha só, experimenta fazer essa comparação, faz esse teste. Acha um livro que você não leu ainda, um livro que você não leu, mas cujo na internet você facilmente acha um estudo detalhado desse livro. Ok? Então você pega e faz a seguinte comparação. Lê e avalia tudo aquilo que você conseguiu compreender, visualizar, o que aquele livro conseguiu te passar. Faz o curso, faz o estudo dele com outra pessoa a explicar esse mesmo livro e faz a comparação com qual dos dois você aprendeu mais. Eu vou falar que não sei se eu falo bobagem, mas eu acho que não. Por que a gente gosta tanto dos estudos da casa?
Santo, o outro que foi mensageiro. Eu já li. Agora, eu vim raciocinar mais ainda, porque lógico, a gente sabe a história. Sabe a história. Sabe a história. Mas e aquilo estudo? Ó, É outra. faz isso aqui com a tua mente, ó. Ela se abre. Quando você lê, você está usando só o que você tem no seu intelecto, a sua compreensão. E quando você ouve do outro, você está ampliando, tá? A sua visão associada com a visão de outra pessoa. Eu estou baseando nele por causa da sexta-feira que terminou o livro de Libertação. Eu já tinha lido o livro de Libertação, um livro forte, mas eu sentada aqui no fundão, vendo o Daniel falando ali, é como você falou, faz isso. E eu lembrei de uma coisa que eu li. E eu dou no meu hospital nos estudos, você sabe disso. Tudo a mesma coisa, estudando a Bíblia, depois do livro dos Espíritos. Nunca abri uma Bíblia na minha vida, a Bíblia era católica. Hoje a gente está estudando a Bíblia. Então, tudo agregado, agrega. Esse seu aqui são passagens do Evangelho. Eu já li o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Faz alguma coisa, pergunta alguma coisa de lá. Não dá, é aqui. Então, eu estou me baseando, eu estou falando de mim, dos estudos da casa, certo? Que é completamente diferente do que pegar um livro. Eu, quando fui fazer uma palestra da obra de André Luiz, falar de Nosso Lar, falar de O Brilho da Vida Eterna, os livros do André Luiz, eu peguei e fiz o estudo lá, o Espírito da Letra, do André Luiz Ruiz. É ótimo. Puxa, minha mente fez assim, abriu. Quanta coisa que você compreende de uma forma mais profunda. E tem um problema da leitura, é a gente dispersar o pensamento, né? Você está lendo, fica meio chatinho você lê, nem sabe o que está lendo. Você perde muito detalhe. Por que a gente está usando, por exemplo, o nosso estudo aqui, 1h30, para falar um trechinho pequenininho desse aqui? E às vezes a gente não consegue esgotar. De tanta coisa que tem em uma folha. Uma folha. Não só uma folha, às vezes só um título. Olha o espaço em branco que tem aqui, olha o espaço em branco que tem aqui. Quer dizer, é uma página. Mas tem tanta coisa aqui por trás, por isso que é importante ouvir. Porque aí realmente a gente vai. Eu sempre falo, olha, eu não deveria falar isso, mas eu falo. Para aqueles que estão chegando à doutrina espírita, pelo amor de Deus, não recomendem, quem está chegando pela primeira vez, você tem que ler o livro dos Espíritos e dar para a pessoa ler o livro dos Espíritos. A pessoa nem tem contato com a doutrina ainda e quer saber, quer se inteirar, e já está lá de cara o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o livro do Evangelho, o que vai acontecer? A pessoa vai colapsar. Eu já peguei lá atrás o livro para ler. E olha que eu já tinha conhecimento. O que aconteceu? Quando eu estou na segunda página, não lembro mais o que eu li na primeira página. Quando eu estou na 18ª pergunta, eu já esqueci o que a 12ª estava se referenciando. Então não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. Não adianta você pegar, vou ler o livro do Espírito inteirinho. Você tem que estudar o livro. É diferente. Aí você guarda. Bom, vamos seguir aqui. Eu esqueci onde que eu parei. Terceiro? Há precisamente um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos. Precisamente um século, já passou, né? Já passou, esse livro é meio antiguinho. Então é 1,5 séculos já, vamos atualizar aqui. Há precisamente 1,5 séculos estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo,
Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno... Peraí, eu estou na página errada, né? Não, eu estou encontrando aqui. Onde que ele está lendo? É a porta. Eu virei aqui sem querer. Apaga, erro nosso, apaga. Eu estou lendo, mas não vi. Eu virei a página. Você está igual eu? Então nós erramos juntos. Mas não tem nada a ver com o que nós estamos lendo. Não, eu acho que não. Falar uma coisa. E eu fui, você falou e eu fui junto. Gordura e qualidade do cordato. Desculpa. A gente está falando da coisa. Mariana, o Alzheimer começa assim, viu? Pelo amor de Deus, desculpa. Nós estamos. Ao invés de eu seguir aqui, eu vim pra cá. Pois é, fizemos a mesma coisa. Mas você seguiu também. Você não está sozinha nisso. Não. O terceiro parágrafo, né? Agora sim. Daí concluímos que a cordura, É qualidade do cordato. qualidade do cordato. Cordato sensato, que não concorda. Nossa, eu viajei então, pelo amor. Qualidade do cordato. Para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque das feras, mas sim porque as ovelhas, mas que eu já li, porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras. Foi a hora que eu virei, foi aqui. Em vez de pegar aqui, eu peguei aqui. Então deixa eu continuar para dar sentido aqui. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque das feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surda à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Nós tínhamos parado aqui, né? Uhum. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Então, falando aqui de espíritos nobres. Então, qualquer um de nós está suscetível de errar. Qualquer um de nós. E aonde que nós vamos ser testados? Na onde a gente tem um ponto fraco. É lá. Por isso, ponto de provas. Senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Por isso, foi recomendado pelo Cristo o seguinte, deixa eu ver se eu lembro certinho para não falar besteira para vocês. Tenhamos a cordura da pomba. Gostei da palavra. Não é essa, não, eu esqueci a outra. Tenhamos o temperamento, né, da pomba e a prudência das serpentes. Então, equilibrar, para bem utilizar os nossos dons, que todos temos. Lógico que uns a gente deu mais ênfase no decorrer dos séculos, dos milênios,
e outros a gente deixou de lado. Uns são belicosos, largos e largos séculos, outros são mansos e pacíficos, também por largos e largos séculos. Cada um tem suas características, mas o X da questão é que todos nós temos que evoluir da mesma forma. Graças ao nosso livre-arbítrio, cada um de nós hoje é diferente um do outro. Pensamos diferente um do outro, agimos diferentes, somos diferentes, mas caminhamos para o mesmo lugar, graças ao nosso livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio a gente se perdeu muitas vezes nesse caminho, muitas vezes mesmo, e a gente ainda se perde. Então, para que não nos percamos, que sigamos o caminho retilíneo do Evangelho. Ah, é fácil? Eu falo que é. Eu falo que é super fácil. Basta querer. Basta querer. Se você não quiser, aí é difícil. É muito difícil. Se você der vazão às suas paixões, complicadíssimo. Mas se você quiser, você pode tudo. Tudo. Mas você sabe o que eu acho, Valdir? A gente conversa em casa, né? A gente conversa. Que eu acho que os primeiros, eu já não vou falar nem primeiro, os primeiros passos nós já estamos dando. Tem muita coisa que a gente já não se liga mais. Né? Muita coisa material que a gente já não se liga mais, a gente, sabe, deixa pra lá. Eu acho que isso aí é o começo. A gente já não vai nem um passo. Os primeiros passos estão sendo dados nessa coisa de ir deixando para lá. Quer ver como é que a gente muda? Quer ver como a gente muda? Eu estou assistindo 2 seriados aliás, um é um filme que eu assisti, Oppenheimer. Não sei se vocês assistiram. Oppenheimer. Da guerra, bomba atômica. O outro é um seriado que tem na... não sei qual, não sei se é Netflix, não sei se é outro stream, que fala da época que o homem chegou na Lua, da Guerra Fria. Aí toda a cena desse filme, dessa época, retrata o quê? Tem uma pessoa fumando, ou 2, ou todo mundo fumando. Não tem uma cena que não tenha alguém fumando. Não tem uma cena. Está lá na NASA, está lá naqueles laboratórios, naquela torre de comando, e a nave indo para a Lua, etc. Todo mundo fumando. Isso acontece nos dias atuais? De jeito nenhum. Não, eu não vou longe, não. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, trabalhando em um departamento que tinha umas 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, eu acho que tinha umas 3 que não fumavam. Mas se tem um lugar que eu posso chamar de umbral ou inferno, era o escritório, porque só tinha fumaça. Era o dia inteiro. E era assim, mas nossa, agora eu vou respirar, né? Eu tenho rinite, então para mim era terrível. Tanto que o escritório era todo acarpetado, a faxineira passava varrendo o escritório todos os dias, levantar aqui o poeirão. E eu vivia à base de polaramine. Então só vivia com sono. Bom, o que acontece? Aí um ali apagava o cigarro. Na hora que o cara apagava, o outro acendia. Mas não dava assim 10 segundos. Direto. Por que eu estou falando desse negócio? Porque era comum. Era comum antigamente as pessoas. E hoje esse hábito já mudou. Podia fumar até o lugar, né?
Restaurante, Você estava almoçando ou jantando no restaurante, Nossa, tinha cinzeiro na mesa. as repartições públicas, tudo, quase todo mundo fumava. Dentro. Os ônibus interestadual tinha. Fumava dentro de ônibus, né? Pois é, que A tristeza. melhor coisa foi a lei da. Então, por que eu estou falando isso? Quer dizer que antigamente, se pegar os filmes da década de 50, 40, era comum. Era charmoso, né? Era chique. As propagandas. As novelas, a propaganda Hollywood. Propaganda de cigarro, né? Era chique. Cavalo, carro, tudo. Nessa encarnação minha, eu sempre tive pavor, eu tenho pavor, eu tenho nojo, N-O-J-O, nojo de cigarro. Ao tal ponto que, hoje já é menos, a tal ponto que o nojo se estendia ao ser que fumava. Era forte. Não, eu estou falando sério, eu era nojento. Ainda sou um pouco. Ainda tenho uma certa aversão. Não cabe falar aqui as minhas aversões. Mas, o que acontece? Eu, quando era criança, tinha bronquite. Sempre tive bronquite. Penei pra caramba com a parte respiratória. Então, a gente é reencarnacionista. A gente sabe que a gente já teve outras encarnações. Imagina que lá atrás a probabilidade de ser fumante era grande. Cigarro de palha, porque você era da outra, você era lá. Ah, vai saber. Não tinha Não era cigarro de papel. Era assim. Eu não sei quando que foi. Eu tenho uma vaga impressão. Primeira Guerra Mundial. Tenho. Não afirmo nada. Não sou daqueles que adivinham. Não dava tempo, não. Não dava tempo, mas 14, não ia dar tempo, não. A gente não sabe o nosso currículo. Primeira Guerra pode ter desencarnado com 19, 20, 21 anos. Bom, isso não é o caso também, a gente não sabe. Mas o fato é que talvez esse mal que foi acometido tenha sido resultado de algo lá do passado. Não sei o que. Eu posso estar associando, é um achismo. Mas se tal fora, como que a população tinha esse jeito de ser, né? Então, logicamente, com o sofrimento causado, não só nessa existência, mas a consequência que pode ter acontecido lá atrás, no enfisema, um câncer pulmonar ou qualquer coisa, uma desencarnação. Tudo relacionado a isso. E você volta ainda com algum resquício. Pode ser? Não estou afirmando, porque eu não sei. É um achismo, como eu disse, mas tem uma lógica. Então, tudo aquilo que nós fazemos, a gente traz esse reflexo para a gente corrigir. E a gente aprende. Aprende de tal forma que hoje eu não cairia nessa, mas nunca na vida, mas nunca, de jeito nenhum. E estou até estendendo um pouco o tempo, vou só reportar uma outra ocorrência. Meu pai fumou a vida inteira, desde os 14 anos de idade até os seus mais de 60, não lembro que idade. Quando meu avô desencarnou, ele falou assim: não põe esse negócio na boca. E ele já tinha tentado parar N vezes. E parou. E é tão psicológico o negócio que ele sentiu assim a falta talvez alguns dias, depois não sentiu mais falta nenhuma. Para quem não conseguia parar.
Então, o trauma, ele também pode ocasionar na pessoa essas mudanças. Então, aquilo que nos acomete, às vezes, que a gente pensa tão traumático, é tão difícil, é tão complicado, pode ser justamente aquele ponto em que as coisas se modificam. Aí justifica, por exemplo, no final de uma existência, você ter um câncer, você ter uma doença trágica, um fim trágico, aliás. E isso pode realmente modificar tudo na sua história, né? Então, é tão complexa a vida, de cada um é diferente um do outro. A gente tem que estar sempre ligado para ver o que se passa conosco, o que nós fazemos, o que nós pensamos, como que nós somos, como que nós agimos, para a gente saber o que nos espera lá na frente, né? Que a gente siga o bom caminho e vá se aperfeiçoando dia a dia. Bom, é isso, estendi um pouquinho. Boa semana a todos. Logo a gente está aí de volta, unidos nesse estudo.